O que eu acho de ETF de criptomoeda? Cara, eu sou um apaixonado por ETF, né? Que nada mais é do que um fundo que replica algum mercado, e por si só, ETF, ela traz diversificação, que é uma coisa muito importante para que você tenha, no longo prazo, um bom retorno de investimento. Então, eu adoro ETF. As ETFs estão presentes aqui no Brasil há muito tempo e cada vez, já há muito tempo, há mais de 10 anos, por exemplo, você tem BOVA11, que é um ETF que replica o índice Bovespa. E elas vão ficando cada vez melhores, até para abraçar determinados ativos que a gente não tem na Bovespa. Por exemplo, você não tem como tradear Bitcoin pela Bovespa, né, pela Bovespa, pela B3, mas agora você já consegue tradear ETFs que replicam as criptomoedas. Por exemplo, vou falar da primeira que teve aqui no Brasil, que foi Hash11, que tem uma carteira onde você tem principalmente Bitcoin. E eu até já entrevistei num podcast que eu tenho chamado Gamecast, né, um dos criadores desse fundo, dessa Hash11 aqui no Brasil, e gosto bastante da ideia. Por quê? Bom, primeiro, porque ainda tem muita gente que liga criptomoeda a algo esquisito, estranho, a pirâmide, porque aconteceu muito nos últimos momentos essa confusão, né, de se dar dinheiro para outras pessoas, para investir para você, e aí isso criou uma pirâmide que acabou tirando dinheiro de um monte de gente. Então, tem muita gente que ainda tem um pouco de insegurança em abrir conta numa corretora, às vezes gringa, e perder o seu dinheiro investido. Então, eu entendo que se a gente quer democratizar o mercado de renda variável como um todo, inclusive o mercado de criptomoedas, é muito melhor que esse cara que já tem contato com a corretora possa ter acesso ou um acesso inicial a esse mundo de criptomoedas através dessa corretora. Então, como o Hash 11 é negociada na B3, na nossa bolsa, você pode abrir conta na corretora, seja ela qual for, até mesmo do teu banco, e negociar a Hash 11, que é um ativo que, entre outras coisas, é diversificado. Ele tem principalmente Bitcoin, mas também tem uma carteira com outras moedas, e, de certa forma, dá um primeiro passo nesse mercado que eu acho que vai ser um mercado importante. Já é um mercado importante hoje, mas vai ser um mercado mais importante no futuro. Agora, quando a gente pensa em investimento, você tem um investimento de longo prazo, e eu acho que Hash 11 cabe muito bem para esse tipo de investimento. Você tem aquele mais especulativo, que é o day trade, e Hash 11, com ganho de liquidez que teve nos últimos momentos, afinal de contas, vou até pegar aqui um número para mostrar, aliás, vou falar do número para vocês, né? No último pregão, a gente teve uma negociação de 105 milhões de reais de Hash 11, ou seja, é um volume realmente expressivo, né? Então você tem aí a possibilidade de pensar em investimento de longo prazo, mas também pensar numa outra ponta, que é uma operação mais especulativa, que é a operação day trade. Eu também gosto de Hash 11 para isso. E no meio do caminho, você tem as operações que a maioria vai querer fazer, que é exatamente a operação de swing trade, que são operações que duram algumas semanas. Então, é comprar pensando na valorização do preço para que você possa, com o passar das semanas, cair fora da operação, seja ganhando ou perdendo, o que a gente chama de operação swing trade. Para esse tipo de operação, é que eu prefiro o mercado de criptomoedas ao invés de você ter a ETF. Simplesmente porque, de um dia para o outro, pessoal, tem muito gap. Então, como as criptomoedas têm uma grande volatilidade, então num dia está caindo 10%, no outro dia está subindo 10%, aí sobe 3%, aí cai 2%, enfim. Se você faz swing trade, que é essa operação de ficar 2 semanas, você provavelmente vai ficar um pouco atrasado em relação ao que quem está operando a criptomoeda que fica aberta 24 horas por dia vai estar operando. Eu vou até dar um exemplo legal aqui para vocês que vocês possam entender. Tá? A gente teve muita movimentação. A gente está gravando isso aqui no sábado, tá? Depois de uma movimentação grande de Hash 11. Hash 11 tinha fechado a R$63, tá? E abriu aqui a R$57, caindo quase 10%. Perfeito?
Por quê? Porque hash 11 é igual ações. Ela abre às 10 da manhã, fecha às 6 da tarde, nesse período de horário de inverno lá nos Estados Unidos. Né? Então, o que acontece? Entre o fechamento de um dia e a abertura do outro, você tem uma distância de quase 10%. Observe o seguinte, o que isso muda para o cara de longo prazo? Nada, ele está comprando pensando em ganhar dinheiro focado no longo prazo. Aliás, uma coisa que, se bem feita, pode dar um bom retorno. Né? Hash 11, por exemplo, de junho desse ano até o pregão de hoje, teve uma valorização de 125%. O pregão de ontem, perdoe, que foi sexta-feira, teve uma valorização de 125%. Isso é o longo prazo, tá? Agora, imagina o cara que dormiu comprado com hash 11, pensando em ganhar dinheiro com o passar de alguns dias, e abriu com o papel caindo quase 10%. Esse cara provavelmente teve um prejuízo muito maior do que poderia ter, simplesmente porque tem uma interrupção dos negócios na B3 entre as 6 horas da tarde, a hora que fecha o mercado, e as 10 horas da manhã, no dia seguinte, a hora que abre o mercado. Agora, se você observar como é que foi, por exemplo, o Bitcoin naquele processo de queda, você percebe que não teve gap. Por quê? Porque com o Bitcoin não tem gap, porque ele fica aberto 24 horas por dia. Então, em qualquer momento, essa queda toda, tá? Ele até está se recuperando no final de semana. Em qualquer momento dessa queda toda, que você viu o Bitcoin cair, você poderia ter saído da sua operação, ganhando ou perdendo, sem que você tivesse esse prejuízo de 10% que você teve, porque o mercado está fechado. Inclusive, como eu falei, a gente está gravando sábado, 2h34 da tarde, e o Bitcoin está aberto. Se tu quiser comprar agora, você pode comprar. Se você quiser vender agora, você pode vender, enquanto o hash 11 não está. Então, resumindo e explicando direito para vocês, eu acho que para longo prazo é um excelente instrumento. Eu acho que para operações day trade, já que esse papel agora já tem uma boa liquidez, é um excelente instrumento, só não é um bom instrumento para fazer operações swing trade, justamente porque ela fica aberta 7 horas por dia, enquanto você tem todo o mercado aberto 24 horas, 7 dias por semana, e, portanto, você tem no mercado real de criptomoedas uma forma muito mais eficiente de gerenciar suas operações. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um like. E se não estão inscritos no canal, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações. E até o próximo vídeo.